Olá, boa noite. Meu nome é João Batista Araújo Júnior. Eu fiquei com o tema surdez e surdos, conceitos e aspectos gerais. De início, o trabalho era dividido em dupla e uma equipe de trio. Eu falei lá nos comentários, mas ninguém se pronunciou a estar disponível a fazer o trabalho comigo. E eu procurei outros grupos, só que outros grupos já estavam completo. Então eu decidi fazer o trabalho sozinho mesmo. De início, eu gostaria de falar com vocês sobre a história da educação dos surdos, né? Certo? Na antiguidade, as pessoas com deficiências elas eram descartadas da sociedade. E assim entra um pensamento de um filósofo, né, que é bem conhecido, que é o Aristóteles. Ele acreditava que o sujeito, né, que não podia falar, ele não tinha linguagem e muito menos poderia pensar. E assim nasceu o surdo e o mudo. Era incapaz de se expressar, já que ele não tinha nenhum tipo de linguagem. Aí ele já acreditava que ele já era totalmente descartado da sociedade. E no ano 700 depois de Cristo, o John acho que é Bedouin, ele ensinou a um surdo a primeira vez a falar no ano de 700 depois de Cristo. Os surdos também eles eram, como eu falei no início, eles eram descartados da sociedade. Quando eles eram descartados, os únicos meios que eles eram conduzidos eram aos trabalhos civis. Bom, as discussões referentes à concepção de surdez eram presentes na sociedade há muitos anos, caracterizado pela disputa de teorias sobre a disponibilidade das comunicativas e surdez por modos específicos e perceber a surdez. Né? Na atualidade, uma sociedade é constante o processo de mudança e convecção que permanece diante de todas as etapas teóricas e de todos os modos que são passíveis de contenção na medida que pode ser cogitadas e precipitações dos sujeitos diante do envolvimento do fenômeno estudado. O retorno brevemente do papel das diferentes modalidades linguísticas diante das variações, concepções de surdez. Observe-se que, sumariamente, a existência de duas conjunturas, a defesa do ensino da linguagem oral, né, enquanto um meio necessário para a extensão social dos então considerados deficientes. A linguagem de sinais, enquanto era representada de um grupo social minoritário, ou seja, um grupo menor, aqueles que apresentavam um tipo de linguagem por sinais, né? Mas não consistido por sujeitos e deficientes mais diferentes. Aqui já tem um pensamento já mais, vamos dizer assim, mais recente, é 2005, né? Comparado com o pensamento assim de Aristóteles, que provavelmente é um ano mais antigo que 2005,
E isso, a gente pode perceber, assim, comparando os dois pensamentos desses caras, que são totalmente diferentes. Aristóteles já acreditava que surdos, né, eles não tinham pensamentos, e nenhum tipo de linguagem. Já o Scliger, ele já acreditava que eles tinham pensamentos, que eles tinham linguagem, né, em si, propriamente dito. As linguagens de sinais igualmente sofrem modificações de um país para o outro, ou seja, nenhum tipo, por exemplo, os tipos de linguagem dos surdos aqui no Brasil, se você for comparar com a Europa, já é diferente, entendeu? Já é um pouco diferente a linguagem de sinais. Para outro, e mesmo dentro de um único país, de uma região para outra, ou seja, né, se pode acontecer de um país para o outro, né, tipo Brasil e Argentina, ou até mesmo de uma região para outra. No entanto, independente da localidade, as linguagens de sinais são plenas de todos os aspectos linguísticos, sendo caracterizado pelo seu aspecto visual e gestual, na qual alguns elementos de grande importância ao contato visual, a delimitação do espaço na qual os sinais serão efetuados, de modo a ser executados de forma compreensíveis pelo interlocutor. Ou seja, o interlocutor tem que mostrar bastante clareza. A clareza que eu falo não é na fala, né? Porque esse tipo de linguagem não você pode tipo fazer o gesto como se estivesse falando, mas os surdez, eles não vão conseguir identificar, saber o que você está pronunciando para eles. Então você tem que gesticular, fazer os gestos com a mão, certo? Ilustrando o local onde pretende efetuar a comunicação, aproximamento de ambos interlocutor para favorecer a compreensão de todos os sinais executados para as partes. O valor da expressão facial durante a comunicação, que pode transmitir aspectos importantes com intensidade, ironia, desprezo, entre outros. Por essa razão, através da linguagem de sinal, é possível transmitir todo tipo de conteúdo, concreto ou abstrato, os mais variados gêneros discursivos. Brito, 1995. Ao analisar o que Perlin, 2005, a respeito da identidade sua, pode-se referir que esse aspecto está fortalecendo presente nos movimentos surdos, na consciência de ser diferentes e necessidade de recursos visuais para estabelecer a comunicação. Ou seja, eles precisam de outros meios, né? Esses meios são os recursos visuais para estabelecer a comunicação. Vamos dizer, o interlocutor, né? E um surdo, ou até mesmo dois surdos. Bom, aqui é um grande exemplo, né, sobre a linguagem de sinais. Eu coloquei uma imagem aqui representada pela mandioca, o aipim ou macaxeira. A gente pode conhecer esses diversos nomes em diferentes regiões, como a gente viu nos slides anteriores, que os gestos de sinais podem mudar tanto em uma região para outra ou até mesmo de um país para outro, né? E aí a mandioca aqui pode ser conhecida também como aipim, macaxeira, e assim como a linguagem portuguesa temos palavras diferentes para nos referir ao mesmo objeto ou à mesma coisa.
No caso da Libras, possui sinais diferentes para objeto e coisas semelhantes. Eles possuem sinais ou gestos diferentes para as coisas semelhantes. O termo e a nomenclatura surda, as pessoas com surdez profunda, profunda provavelmente serão usadas a linguagem de sinais, dependendo da época do diagnóstico da perda. Da habilitação oral, o uso de aparelhos pode também oralizar, né? Ou seja, utilizar. Prefere ser referidos como surdas do que com deficientes auditivos. Ou seja, eles preferem ser chamados de surdos ou surdos do que deficiente auditivo. Aqui é o alfabeto manual, né? O Dautilógio, que a gente conheceu nas aulas do professor Diego. O alfabeto manual não é uma linguagem de sinal, faz parte dela, usado para soletrar com as mãos o nome das coisas ou objetos da forma do português, nome das pessoas,